Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos continuar aqui a nossa programação da semana, conversando, debatendo, né, e discutindo questões para avançar aí na luta dos trabalhadores, na luta aí dos setores explorados, na luta dos setores populares. E um desses temas que o Mesa de Debates, né, costuma falar é sobre educação, né? Educação e questões sindicais envolvendo, como por exemplo a POSP. Hoje eu trago aqui um cara que eu já fazia um tempo que eu queria, né, fazer uma live com ele, né, que é o Richard Araújo. Ele fez o desserviço aí de vir com essa camiseta feia, mas fora isso, tá bem. Espero que não traga azar pro São Paulo no dia 16. Mas enfim, mas então o Richard, que é professor, né, e agora é diretor da POSP. Então, Richard, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Bom, boa noite a todos e todas, em particular ao Guilherme. Aí, obrigado pelo convite, Guilherme. Foi difícil a gente achar uma data aí para conseguir fazer esse bate-papo, né? Mas felizmente deu certo agora. Bom, eu sou professor nas redes estadual e municipal aqui em São Paulo, né? Atuo em São Miguel Paulista, que é um bairro aqui na Zona Leste. E sou professor na rede estadual desde 2002, né, quando eu ingressei como eventual. Depois eu fiquei um período de 3 anos sem atuar. Não, eu falei 2002 não, só corrigindo. Desde 2000. Na verdade, eu comecei no magistério em 2000, quando a gente fez aquela greve contra a gestão do Mário Covas, uma greve poderosa que derrotou a primeira tentativa da reforma do ensino médio, né, do PSDB aqui em São Paulo. Aí eu fiquei atuando até 2002 como eventual na rede estadual. Em 2002 eu ingressei na rede municipal de São Paulo. Aí fiquei só na rede municipal até 2005, quando eu ingressei com cargo na rede estadual. Depois eu exonerei a rede municipal em 2007, voltei em 2010 e tô aí. Na diretoria da POSP eu entrei na gestão anterior, né, em 2017. Mas sou ativista da POSP desde que ingressei na categoria. E corintiano, Então é isso aí. até queria até, eu até brinquei com o Guilherme nos bastidores que eu esqueci que ele era São Paulino, mas é isso, vai Corinthians. Vamos São Paulo e então vamos aí para a primeira pergunta, né? Essa semana tivemos aí mais uma bomba, né, do senhor Tarcísio. Como que você avalia esse mais novo ataque do Tarcísio à educação? Bom, na verdade, né, Guilherme, o que a gente tem observado é que essa volta do ano letivo, desde o dia 24 de julho, tem sido marcada por vários ataques, né? Na verdade, cada dia é uma novidade negativa preocupante, né? Já no retorno, no replanejamento, né, o governo anunciou um avanço preocupante na plataformização da educação, com a apresentação de vários recursos digitais aí para serem utilizados pelos professores, que na verdade aprofundam uma lógica de controle do fazer docente, né? A partir das avaliações, esses slides, que assim, controla, mas também é um negócio super rebaixado, né? Aí depois, dias depois, teve o anúncio daquela portaria que autoriza, orienta, na verdade, né, os diretores e coordenadores pedagógicos a monitorarem as atividades docentes em sala de aula, que é um absurdo, um ataque brutal à liberdade de cátedra, né, liberdade de ensinar.
da nossa categoria. E para fechar a semana aí de anúncios absurdos, essa posição aí de não aderir ao Programa Nacional do Livro Didático e sinalizar que a partir de 2024 as crianças e os jovens e adolescentes vão ter só material digital, né? Que é uma forma de controlar também o que a gente desenvolve em sala de aula e beneficiar os amigos aí do Feder que são ligados às empresas de tecnologia, já que ele é um acionista, né? E foi um dos donos aí da Multilaser, que aliás até pouco tempo atrás tinha contratos milionários com a Seduc. Então, assim, é uma avalanche de ataques que demonstra, acho que de forma categórica, que a gente está diante de um governo que vai tentar dar continuidade ao projeto do Bolsonaro, que foi derrotado nacionalmente, mas ainda tem muita força, e que tem a educação como um alvo, né? Então, enxerga a educação como um alvo de combate, porque eles veem a educação como um terreno onde eles não têm muita, enfrentam muita resistência, né? Por conta do que é o papel da categoria, da escola na sociedade, e por outro, como um negócio milionário, bilionário, para beneficiar os seus aliados, seus financiadores aí, né? Então, é um segundo semestre que já começou de forma bastante preocupante e agora a gente tem que ver como vai organizando a categoria para fazer a resistência a essa avalanche. Ô Richard, essa questão aí, né, do livro didático, né, ser abolido, parece que, não parece não, a verdade é que o cara que pensou isso, né, além dos seus interesses, nunca pisou numa sala de aula, né, porque não sei, né, enquanto seus alunos, mas na época que eu estava aí na educação, tinha alguns alunos que não tinham nem acesso à internet direito, né? Sim, não, primeiro que o Feder, como você vê, ele fala que ele foi professor, mas ele deve ter dado aula um dia em alguma instituição particular e acha que isso o torna professor, mas na verdade ele é um empresário, dono da Multilaser, né? Foi dono, parceiro aí, sócio proprietário da Multilaser e aparentemente não conhece nada de educação e tampouco teve qualquer reflexão mais crítica sobre um período recente da nossa história, que foi a pandemia, né? Porque isso que você fala é fato, né? A gente tem uma situação na rede estadual que majoritariamente atende às camadas populares, né? Uma maioria de jovens periféricos, pretos e pretas, né? Que estão sempre nos piores índices sociais do país. E durante a pandemia a gente viu como o processo de exclusão digital é uma realidade muito presente, né, na vida desses jovens. Tanto é que a gente teve várias, né, além das denúncias que nós fizemos enquanto movimento e sindicato, vários estudos apontaram que um grande problema durante a pandemia foi a falta de recursos digitais e tecnológicos por parte dos estudantes para acompanhar as aulas online, né? E isso é uma realidade que não se alterou da pandemia para cá. E a despeito disso, né, o governo faz esse anúncio absurdo de abolir a utilização do livro didático para adotar esses meios digitais aí de conteúdo, né, e materiais, né? O que significa que ele está apostando na exclusão. E, aliás, é uma medida tão absurda, né? Só um parênteses em relação a isso, que até setores da burguesia estão tão escandalizados com isso. Ontem mesmo o Estadão, acho que foi ontem, soltou um editorial batendo pesado no Feder, né, dizendo do absurdo que é essa não adesão do governo estadual ao PNLD, que ela é absurda do ponto de vista moral, né, porque significa isso, excluir
uma parcela grande dos estudantes de ter um material essencial para o estudo, e ela é burra do ponto de vista econômico, se a gente fosse pensar bem, né? Porque o governo estadual abrindo mão de recursos federais para atender os estudantes. Os cálculos que a gente tem trabalhado apontam que, se a gente considerar só os recursos do ensino fundamental 2, significa o governo abrir mão de 120 milhões de reais, né? E aí, se a gente coloca o ensino médio, ultrapassa os 200 milhões. Então, em nenhum sentido que a gente observe essa proposta, ela tem sentido. É uma vergonha. Na verdade, explica-se mais por essa relação do FEDER com as empresas de tecnologia, né? O Richard, e o que que a POSP, né, está discutindo sobre isso, né, e quais são as ações que vão ser tomadas? Bom, então, Guilherme, como eu disse, né, essas medidas todas foram anunciadas já agora, né, na volta do ano letivo. Então, ontem nós tivemos uma reunião da diretoria da POSP para discutir um plano de ação aí em relação a esses ataques todos. Então, do ponto de vista assim, da mobilização, a gente aprovou ontem um ato no dia 16, né, na Praça da República, em frente à SEDUC. Então, a gente já vai começar, saiu hoje um primeiro material divulgando esse ato e toda uma série de iniciativas, né, como seminários. Agora a gente já está no processo de organização dos encontros regionais, que a POS vai ter congresso agora no início de setembro, né? Então, obviamente que a gente tem que transformar os encontros regionais e as visitas, né, eleição dos delegados nas escolas, num espaço de debate e organização da resistência contra esses ataques todos. E a ideia é fazer esse ato no dia 16, né? Obviamente que a gente tem que ir avaliando aí o que sai de novo a partir daí, e no Congresso da POS ver se a gente consegue aprovar um plano de lutas para organizar uma resistência mais contundente. Mas por hora é um pouco do que a gente debateu ontem, né? Então, fazer uma campanha, procurar construir a unidade com os estudantes, com as entidades do movimento estudantil, inclusive, porque é um tema que não afeta só a categoria, né? Afeta sobremaneira, em última instância, de forma mais dramática, os estudantes, que também estão perdendo muito, né? E além disso, a gente já vinha sentindo como esse novo ensino médio, que é resultado aí do golpe do Temer, que o Bolsonaro aprofundou, já estava afetando muito o direito da juventude de ter acesso a uma educação de qualidade. Então, a gente quer ver como constrói uma ponte entre o movimento de professores e professoras e o movimento estudantil para construir uma resistência mais robusta para dar chega para lá no Federer e no Tarcísio. Maravilha, vou aqui na POSP, né, e entrar no assunto, né, eleição, né, e já a primeira polêmica da nossa entrevista, né, como diversas chapas, né, diversas correntes passaram por aqui, né, sobre em relação às eleições, né, a assistência tomou uma medida que eu, particularmente, o Richard, né, com todo respeito, achei bastante equivocada, de ter integrar a chapa um, né? Eu gostaria de saber, né, até conversei isso com outras pessoas da resistência, como por exemplo a Marina, daqui de São José dos Campos, e eu queria saber aí de você, o Richard, né, que tá na POSP, né, que fez parte aí da Chapa um, por que esse giro aí de integrar a Chapa um, né? Bom, Guilherme, desculpa aí, desculpa pela participação especial do doguinho de casa aqui, mas ele gosta de aparecer nos vídeos, assim. Ah, então, Guilherme, eu acho que esse é um debate importante, apesar da gente ter uma opinião, como a eleição passou,
a gente tem que olhar para frente e ver como organiza as lutas da categoria. Mas eu acho que é um debate legítimo e que tem que ser feito com muita tranquilidade, Guilherme, porque veja só, obviamente que nós somos, né, uma corrente, aqui já falando em nome da resistência, que historicamente impulsionou uma oposição ao campo majoritário do sindicato, porque nós temos diferenças de fundo em relação à concepção, como organizar o sindicato, nós temos diferenças de fundo sobre programáticas, né, em relação a como o sindicato se posiciona diante dos governos, em particular governos que os trotskistas, né, como nós convencionaram chamar governos de frente popular, mas não só, né, também os demais governos burgueses. Então, acho que essas diferenças elas existiram e seguem existindo. Mas a questão das composições para eleições sindicais são definições táticas que respondem a determinadas leituras da conjuntura, né? E nesse sentido, nós temos acumulado uma visão da realidade, Guilherme, que a luta de classes do país passa por um dos momentos mais difíceis, pelo menos dos últimos 30 e poucos anos, quase 40 anos. Em particular, os últimos anos têm significado, do golpe para cá, né, de 2016 para cá, significado um acúmulo de derrotas da classe trabalhadora no geral e da nossa categoria em particular profundas, inclusive com mudanças no mundo do trabalho muito significativas. Na verdade, assim, né, se a gente olhar o mundo pós a restauração capitalista, lá, né, no final da década de 80, início dos anos 90, a ofensiva neoliberal da burguesia, do imperialismo contra a classe trabalhadora teve impactos na consciência profundos. E eu acho que uma parte da esquerda revolucionária, por enxergar esse processo por uma lente muito equivocada, não compreenderam a profundidade da derrota que nós vivemos ao longo dessas décadas, né? E nesse último período a gente viveu na realidade brasileira um retrocesso gigantesco que mudou as relações da classe com suas organizações de uma forma muito preocupante. E aqui no Brasil, em particular, a gente teve, né, ao longo dos últimos 4 anos, um enfrentamento fundamental, importantíssimo contra um projeto de extrema direita que foi derrotado eleitoralmente, mas segue vivo. A gente viu o que o neofascismo brasileiro tentou fazer no país no início do ano, né? Tentaram dar um golpe, e por mais que a gente tenha críticas ao regime democrático burguês, o que eles queriam era impor uma ditadura neofascista sob a liderança do Bolsonaro no país. Felizmente, não foram bem sucedidos nisso, mas a gente tem, né, a extrema-direita com muito peso político, seja no Congresso Nacional, seja posicionada em governos estaduais, como é o caso de São Paulo. Então, nós temos uma visão, Guilherme, que o centro da nossa categoria e o centro da classe trabalhadora paulista tem que ser derrotar o Tarcísio, né? E isso só vai ser possível com a construção da unidade da classe e das suas organizações. Obviamente que isso não significa a gente não debater as diferenças que existem, mas no marco que a gente tem um governo de extrema-direita e com uma popularidade muito forte, certo? Você deve ter visto as pesquisas que apontam o Tarcísio com uma popularidade em São Paulo superior à do Lula, né? Então é uma demonstração de força hoje. A gente tem que ter essa tarefa. Primeiro, que é convencer os trabalhadores de que a gente tem que fortalecer as organizações de luta, como sindicatos, movimentos sociais, e unificar, né, esses movimentos dentro de uma pauta para fazer um enfrentamento contra esse governo de extrema-direita,
aqui em São Paulo, mas também contra a extrema-direita nacionalmente, e inclusive se mobilizando para enfrentar, né, as pressões que existem sobre o governo Lula para que o Lula atenda as pautas dos trabalhadores. Então, à luz dessa realidade, que eu talvez tenha me estendido bastante aqui explicar, na nossa opinião, e por isso nós e outros setores de oposição, né, avançamos no sentido de ter uma chapa de composição com a maioria histórica do sindicato, decidimos fazer essa composição, porque a gente acha que hoje, né, a gente precisa fortalecer a relação da categoria com o sindicato e ter uma disputa que critica mais por mais que alguns caras falam assim, não é uma crítica ao sindicato, é uma crítica à sua direção, certo? Mas na prática é essa forma de fazer oposição, né, que a gente fez durante muito tempo e que a chapa 2 em particular, né, fez esse processo eleitoral, na nossa opinião, não ajuda nesse sentido da gente reorganizar a categoria em torno do sindicato. Inclusive, Guilherme, nós conversamos com todos os setores que construíram a chapa 2 na perspectiva de estarem juntos. Isso já aconteceu em outros momentos, entende? Pegar lá no final da década de 70, foi uma unidade de todos os setores, apesar das diferenças que existiam, contra a direção pelega que tinha lá vinculada à ditadura militar, né? Guardadas as devidas proporções, na nossa opinião, a eleição tinha que ser um plebiscito contra o Tarcísio, não uma disputa de projetos entre as correntes do sindicato, entende? Então, por isso, nós fomos parte, sim, da construção da Chapa 1 e achamos, apesar das críticas, que foi a política mais correta, né? E lamentamos que, infelizmente, nem todos os setores que historicamente são oposição tenham compreendido isso e preferiram fazer uma disputa que dialoga mais com um setor que é contra o sindicato na base da categoria do que, né, avança na perspectiva de construção de uma direção à esquerda dessa direção histórica para organizar a luta. Perfeito. Ainda sobre esse debate, o Richard, e como avançar na luta contra o Tarcísio, contra a extrema-direita aqui de São Paulo, uma vez que, por exemplo, a Maria Isabel de Noronha, a conhecida Bebel, né, votou pelo aumento do Tarcísio e votou no candidato, né, do PL para a Lesp. E essas coisas ajudam a avançar na luta ou não? Porque para mim, né, a Bebel é uma barreira para a luta contra a extrema direita aqui em São Paulo. Não, primeiro, na minha opinião, não ajuda a nada. Foi uma posição equivocada, não só da Bebel, mas do Partido dos Trabalhadores, né? Porque assim, as pessoas às vezes falam da Bebel, mas foi uma posição da bancada do PT. E, bom, eu sou, além de dirigente da PUESP, militante do PSOL. Você sabe, né, Guilherme, que o PSOL lançou uma candidatura própria, né, para disputar a presidência da Lesp. A gente lançou a candidatura do Carlos Gianazzi, exatamente porque nós não concordamos com apoiar o nome do PL para a presidência da casa, assim como votamos contra o aumento salarial do Tarcísio e dos demais membros do secretariado, né? Então, nós não concordamos com isso. Agora, isso é um debate que a gente não tem o menor medo de fazer, e fizemos publicamente isso, né, a partir dos nossos parlamentares de posições que a gente expressou de forma muito categórica, de que esse não é o melhor caminho, mas são as contradições do processo, né? Agora, do ponto de vista da nossa opinião, que vai determinar efetivamente a derrota do Tarcísio é construir a mobilização popular, a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras. E isso não vai se dar por fora das organizações do movimento sindical, isso não vai se dar por fora das organizações dos movimentos sociais, e a gente
também, apesar, né, das críticas ao que nós consideramos uma lógica muito republicana da atuação do Partido dos Trabalhadores na Alesp, em particular, e da Bebel como parte desse processo, né, a gente também não pode menosprezar o fato de que a única forma da gente conseguir construir esse processo de mobilização é colocando a essas organizações, né, do movimento sindical e popular em movimento, uma perspectiva de unidade. Então, óbvio que a gente pode criticar, né, mas a crítica ela não pode ser um impedimento. Nós podemos e devemos criticar, mas não pode ser um impedimento, um obstáculo para a gente construir a unidade na ação, a unidade na mobilização. Então, por isso nós mantemos as críticas, mas achamos que é possível, no marco dessas críticas, seguir avançando nessa construção de unidade para a luta direta. Tá, sim, ainda sobre essa questão, o Richard, você toca num assunto que acho que é importante ser debatido, né, sobre o sentimento antissindical, né, que muitos professores acabam aderindo. Você não acha que, assim, eu, né, quando era professor, acho que uma das primeiras coisas que eu fiz me filiar à POSP, porque eu entendo a importância, né, de estar filiado a um sindicato, né? Mas vamos tentar pegar um professor da base. Você não acha meio complicado exigir, né, do professor, né, que ele tenha um sentimento pró-sindicato, sendo que a direção do sindicato não aparece nas escolas, sendo que a direção do sindicato não tenta conversar com esse professor que está ausente muitas das vezes da base, né? Porque o que eu escutava, né, quando eu era professor e o que eu ainda escuto de alguns professores que eu tenho em relação é de que, por exemplo, dirigentes, né, da POSP não aparecem na escola. Isso para mim é um grande problema, né? Enfim, eu queria saber, né, de você. Não, sem dúvida, Guilherme. A presença dos dirigentes na organização do trabalho nos locais de trabalho, né, que a gente chama de trabalho de base, é fundamental, né? Obviamente que sem fazer isso que é o beabá, o arroz com feijão da, da atividade sindical, fica muito difícil mesmo convencer as pessoas a enxergar o sindicato como um instrumento de luta e resistência, né? E tem, sem dúvida alguma, problemas, não só na POS, como em outros sindicatos de dirigentes que ficam mais encastelados, né, nos seus gabinetes, escritórios e nos prédios do sindicato do que nessa construção, né, de base, de organização dos locais de trabalho. Agora, eu acho, Guilherme, sendo muito honesto com você, que vejamos, ó, não, primeiro, não é esse o único problema que eu vejo, né, que explica essa situação, certo? Eu acho que a gente tem que aí tem a ver com aquele elemento que eu falei lá atrás sobre as mudanças da subjetividade da classe, né, que se deram com mais força na década de 90, de que o centro do discurso neoliberal é exatamente desmontar essa visão de que nós somos uma classe, uma categoria, né? Ou seja, nós somos indivíduos que estão no mesmo local de trabalho lá, mas é cada um por si, certo? O neoliberalismo tem como marca isso, né? A preponderância do individualismo, né? Tanto é que as empresas, né, colocam as pessoas como parceiros, e agora com esse negócio da uberização do trabalho, esse elemento subjetivo do individualismo, né? E a gente está no momento que aí, obviamente, tem N explicações, que um setor da nossa classe, infelizmente, está apoiando a extrema-direita, né? Você falou que não está mais atuando como professor, né?
Mas veja só, tem um monte. O ano passado eu estava numa escola que eu vivi embate com um professor que era bolsonarista. Mas não é que o cara só era simpático ao Bolsonaro, o cara era militante bolsonarista. E o professor que ficava divulgando aquele esgoto de ideias reacionárias de todo tipo, um monte de fake news, etc. Então, a gente tem que entender que a classe também tem suas contradições, e hoje a gente tem um setor que aderiu, né? Aí, óbvio que vai diferenciar isso de região para região. Em algumas regiões isso é um elemento mais agravado, né? Em outras menos, mas no mínimo 30%, que é, digamos, a expressão do que é na sociedade, da classe aderiu ao bolsonarismo, à extrema-direita, ao fascismo. E é uma galera que é contra o sindicato por esse elemento que você está falando, que de fato tem que melhorar, tem que acabar, certo? O dirigente sindical tem que estar na base da categoria, né? Agora, é isso, tem um setor que é ideologicamente, tá ideologicamente ganha para a extrema-direita. Então, eu acho que essa que é a grande questão que a gente tem que entender, a esquerda socialista, a esquerda revolucionária. O mundo está mais complexo. Não é só os erros, os equívocos e a adaptação da direção do sindicato, da maioria da direção do sindicato, que explica os problemas de organização, Guilherme. Eu acho que essa chave precisa ser virada, certo? Nós que somos de uma tradição trotskista sempre procuramos explicar todos os problemas da humanidade pela crise de direção revolucionária, que é um problema, óbvio, que tem que ser superado, né? Mas a realidade é muito complexa, então a gente tem que sair das caixinhas do dogmatismo, que eu acho que uma parte da esquerda revolucionária e socialista é dogmática, e compreender que o mundo é mais complexo, e a realidade que a gente está intervindo hoje é muito mais complexa. E não vai ser com receita pronta que a gente vai conseguir responder aos fenômenos, entende? Complexo dessa realidade. É analisar a realidade concreta, como ela é, não como nós gostaríamos que fosse, e ter política para atuar sobre ela, né? Então, eu acho que, para concluir esse tema, óbvio que a gente não vai conseguir melhorar a relação da categoria com o sindicato se a gente não tiver na base. E tem problemas, obviamente, em muitos dirigentes da POSP que talvez se encastelaram e estão, digamos, devendo nesse sentido. Mas o problema de desconfiança da categoria com o sindicato é mais profundo do que só isso. Não sei se eu me fiz entender. Sim. E, ô Richard, então vamos conversar um pouco, né, a partir, né, de agora para frente, né? Olhar mais para frente. Eu, sinceramente, eu faço muito coro, né, com o professor Alisson Mascaro, né, que quando ele fala que o PT está pavimentando a volta da extrema direita. Eu acho que sim, o PT está, né? E com o arcabouço fiscal isso vai mostrar bem claramente, né? Então eu acho que isso, lutar contra a extrema direita para mim significa lutar contra o arcabouço fiscal, porque o arcabouço fiscal vai pavimentar o caminho da extrema direita. E o que que a POSP, né, vem fazendo sobre isso, né? Vem fazendo sobre esse tema, né? Então, Guilherme, assim, eu compartilho de um acordo muito importante contigo, que é o arcabouço fiscal, e para ficar num tema, né? Se for a tônica, né, do que vai ser o governo, com certeza não vai ajudar a derrotar a extrema-direita. Por isso que nós, por exemplo, temos uma opinião, Guilherme, que a grande tarefa do movimento social nesse sentido é lutar contra a extrema-direita e exigir do governo Lula que aplique o programa que foi vitorioso na eleição passada. Tem um monte de limites, obviamente, né? E, em particular, eu como militante do PSOL, vou impulsionar as mobilizações a partir do programa que o PSOL apresentou como contribuição para estar na campanha do Lula desde o primeiro turno. Então, a gente não tem a menor dúvida.
que um caminho fundamental para derrotar a extrema-direita não é aplicar o programa que foi derrotado, o programa do Bolsonaro, o programa do golpe. Então, por exemplo, nós estamos vendo com muita preocupação o fato das sinalizações que o Lula tem dado para o Centrão para compor o governo. Né? Porque é isso, a proposta inicial do arcabouço fiscal, que foi elaborada pelo Haddad, já era ruim, né? E o Centrão conseguiu piorar. A mesma coisa agora no debate da reforma tributária. Tudo que era benéfico para as grandes empresas, para o agronegócio, passou na primeira volta. As coisas positivas que tem a ver com a taxação das grandes fortunas, das heranças, etc., vai ficar para a segunda etapa da reforma tributária. Então, esse caminho de procurar a concertação por cima com o centrão, com os setores da burguesia, já se comprovou como um caminho que não ajuda em nada a derrotar a extrema-direita, porque foi exatamente essa capitulação constante aos interesses do andar de cima que pavimentaram o golpe de 2016 e tudo que aconteceu com a nossa classe, com o país, como desdobramento desse golpe. Então, não há diferenças entre nós. Então, temos que mobilizar, é uma tarefa das organizações da classe, dos partidos de esquerda, etc., construir esse processo. Obviamente que há contradições e limites da posição da, da POSP em relação, da maioria da direção da POSP em relação a esse tema, né? Agora a gente vai ter o Congresso como espaço para debater e aprofundar essas discussões. No geral, a crítica da POS, a POS não aprovou, não apoiou integralmente o arcabouço fiscal, né? Mas também não criticou profundamente como nós gostaríamos. Então, eu acho que é parte dos desafios não só da POS, mas principal, como é um tema nacional, do movimento, né, de conjunto. Então, temos que estimular as mobilizações para que joguemos a crise no colo de quem a criou, da burguesia e dos empresários. O Richard, voltando um pouquinho nas eleições da POSP, né? É, a resistência teve uma postura acertada no sindicato dos metroviários de fazer uma frente com os partidos da chamada esquerda revolucionária, né? Tanto é que a Camila Lisboa, que já veio aqui já no mesa de debates, é presidente do sindicato junto aí com um companheiro do PSTU. Por que que no sindicato dos metroviários, né, que eu acho que foi acertado, eu como militante independente defendo, né, hoje independente, né, já fui organizado já é, há alguns anos atrás, mas hoje independente eu defendo uma frente das esquerdas revolucionárias, né? E por que que essa frente saiu, né, no sindicato dos metroviários, mas não saiu na POSP, né? Por que, que uma postura foi uma e a postura da outra foi outra? Bom, primeiro, Guilherme, assim, ó, a eleição dos metroviários aconteceu o ano passado, né? Que a gente tinha uma outra situação em São Paulo, porque era o governo da direita tradicional, era o Rodrigo Garcia, né? Sucessor do Dória, etc. Então, acho que essa questão é bom, a gente não está tratando de dois processos eleitorais que se deram na mesma conjuntura, são conjunturas diferentes. Como eu disse na primeira rodada desse debate sobre eleições da POS, o que, digamos, cimentou a posição da resistência no sentido de construir uma chapa de unidade mais ampla com o setor historicamente majoritário na POS tem a ver exatamente com a eleição do Tarcísio Freitas, né, que para nós é um governo de extrema direita, que aí exige táticas mais específicas, né? Então essa é a primeira localização. E só para você, a eleição da PESP ela acabou sendo adiada por conta da pandemia e outros problemas, né?
quando a gente teve a primeira discussão de eleitoral da POSP, ainda sob o governo do Rodrigo Garcia, nós éramos parte daqueles que defendiam uma chapa de oposição, da unidade da oposição, como a gente sempre fez, né? Agora é isso, conjunturas diferentes exigem políticas diferentes, senão a gente né, não está sendo materialista dialético aí na elaboração da política. E como eu disse, né, Guilherme, isso é uma questão tática. Por exemplo, vou dar um exemplo, né? O setor que encabeçou a chapa de oposição aqui na POS, a chapa 2, os companheiros do PSTU, né, a cabeça de chapa da, da chapa 2 é uma militante do PSTU, e em Minas Gerais fez uma chapa de composição com a CUT, por conta de uma leitura da realidade do que significava o governo Zema. Entende? Então, assim, é uma questão tática que se explica pela leitura da conjuntura. Na nossa opinião, como eu tentei expressar, a eleição de uma liderança de extrema-direita como Tarcísio Freitas aqui em São Paulo muda, né, a forma como a gente vai ter que construir as composições. E como eu disse, né, na nossa opinião, o melhor, e a gente trabalhou nesse sentido, era de ter uma chapa que expressasse a diversidade das correntes políticas da POSP, né? E a gente conversou com vários setores que compuseram a chapa 2 nesse sentido. Mas aí, como eu disse, né? Tem a ver com as leituras que os camaradas fazem que os levaram a tomar uma outra decisão tática. Mas tem a ver com isso. Na nossa opinião, a existência de um governo de extrema-direita muda a hierarquia das discussões e das tarefas políticas. Ô, Richard, né? Tá, já passadas as eleições, já tá aí, né, assumindo o cargo como diretor da POSP. E o que que essa ala, né, que você compõe está fazendo, né, para organizar e avançar na luta dos professores, né? Quais têm sido aí as suas ações? Bom, Guilherme, primeiro é isso, a gente está organizando as nossas subsedes, né, para estar organizando essa resistência da melhor forma possível. E aí, assim, eu acho que esse é um outro elemento importante que nós todos, acho que até os companheiros e companheiras que estão na Chapa 2, possivelmente estão vendo que a realidade está muito difícil, né? Esse período de derrotas e da pandemia, em particular, que significou um afastamento físico das pessoas, né? Esse negócio de ficar muito tempo online está cobrando um preço. Então, o centro da nossa atuação nesse período aí, agora, obviamente, foi organizar as subsedes e agora vamos lutar para ter calendário de mobilização e é isso, né? Parte desse calendário que eu apresentei, que foi aprovado ontem, tem a ver com a atuação dos setores de oposição que estão compondo a atual diretoria. Mas é isso, a gente tem que ter muito olhar para esse aspecto que você levantou, do trabalho de base, das visitas às escolas, da politização das discussões nas escolas, porque a existência, né, de um setor grande da categoria que é muito precário, né, que são as professoras e professores as professoras e professores categoria O, que são muito pressionados na realidade pelo assédio moral, né, que cada vez o governo vai criando mais mecanismos de fortalecer o assédio moral nas escolas, coloca essa tarefa da gente estar muito na base para organizar a resistência. Então, é nesse sentido que a gente tem atuado nas subsedes que a gente dirige, né, e tentando avançar na formação política, etc., para ver se a gente fortalece também ideologicamente a categoria para os embates necessários contra o governo Tarcísio.
Falando em professor categoria O, Richard, como que você vê esse concurso do estado, né, que foi lançado? Cara, assim, esse concurso é mais um ato de desrespeito do governo com a categoria, né? Primeiro porque, assim, o último concurso realizado foi em 2014, então o governo ficou quase 10 anos sem realizar concurso público. Diga-se de passagem, né? Nem todos os aprovados no concurso de 2014 foram efetivados, o governo não teve, o governo anterior, né? Não teve a preocupação de incorporar todos os 15 mil aprovados do concurso anterior que perderam a possibilidade de se efetivar e foi construindo essa situação que hoje a gente tem algo em torno de 96 mil professoras e professores categoria O na rede. Esse é o quadro atual, né? E o governo tem esses dados. Se a gente tem, o governo tem também, né? E faz chama publica um edital com 15 mil vagas. Então, uma quantidade ridícula diante do que é a precarização hoje na rede, né? Para além disso, da quantidade de vagas, o concurso já tem um problema de origem, né? Que todos esses professores e professoras que vão se efetivar a partir desse concurso vão estar vinculados a essa nova carreira, farsa da nova carreira, né? Que na prática uma carreira que não prevê evoluções, sem uma série de direitos. E a nossa luta vai ter que ser para obrigar o governo a ampliar a quantidade de vagas, né? Eu acho que esse é o centro da nossa mobilização. E, obviamente, né, a gente também, a parte das subsedes, que em todas as regiões, a gente tentou organizar os cursos de formação para dar algum subsídio para que todos os inscritos e participantes do concurso, né, saiam bem, porque por mais que a gente não concorde, né, com o concurso que é uma forma de seleção, não concorde com o concurso nesse sentido, né, de que, assim como o vestibular é um filtro, né, por isso que a gente acha que o concurso tem que ser classificatório, não pode ser um filtro que vai excluir uma parte da categoria. A gente tentou dar esse subsídio para que a galera se desse, estudasse, então se preparasse bem. Agora, o central é a gente seguir colocando a categoria em movimento para obrigar o governo a ampliar a quantidade de vagas e, quiçá, ter força para a gente também derrotar a farsa da nova carreira para garantir que todos os novos ingressantes tenham direito a uma carreira que não seja esse absurdo da 13 da lei, eu esqueci o número, bom, enfim, da nova carreira que foi aprovada pelo Dória, né? Ô, Richard, e a questão do novo ensino médio, né, que pelo menos no estado de São Paulo está bastante avançado, né? Então, né, Guilherme? Esse é um outro tema que a gente vai ter que não só construir a mobilização no estado de São Paulo, como também nacionalmente, né? Porque apesar da ampla maioria dos professores e professoras que apoiaram Lula e foram parte essencial na sua vitória eleitoral serem contrários à reforma do ensino médio, infelizmente, na composição do MEC, o Lula manteve dentro do ministério setores vinculados aos arquitetos intelectuais desse ensino médio privatista que foi aprovado ainda sob o Temer, né, e aplicado pelo Bolsonaro, que é uma tragédia, não só para os professores e professoras, porque também tem essa dimensão, né, porque com o fim das disciplinas e essa criação de milhares de itinerários formativos que, que estão bem distantes do que foi a formação que cada professor e professora teve,
a consequência para os estudantes está sendo extremamente nefasta. Tanto é que a gente tem observado um aumento, né, na evasão escolar, etc. Então, acho que cada dia mais fica evidente que, apesar do discurso da imprensa e dos defensores desse novo ensino médio, de que é a solução, né, é a modernização do ensino médio, etc., que é a conversa que eles mobilizam, né, para defender essa reforma, o fato é que ela tem muitos problemas. E por isso, né, já começa a ter, mesmo entre seus defensores, discussões, né, de vamos reformular aqui, reformular ali, né, os próprios pronunciamentos recentes do Camilo Santana, do ministro da Educação, apontam no sentido de não vamos revogar, vamos reformar, reformular, etc. O que é insuficiente, sem dúvida alguma, porque não dá para você reformar algo, um prédio que está com as estruturas todas comprometidas, não pode ser reformado, ele tem que ser demolido, né? Então, é um pouco a analogia que a gente faz em relação ao ensino médio, que não cabe reforma, ele tem que ser revogado e imediatamente, né? Então, é um pouco da tarefa. E aqui em São Paulo, acho que o governo está atuando no sentido de tentar também reformar, né? Tanto é que eles anunciaram que vão diminuir os itinerários formativos, né, para 4 para o ano que vem e criar essa farsa aí do ensino técnico profissionalizante, que é uma forma de tentar contornar essa crise, mas obviamente sem resolver o problema, né? Então, penso que a gente vai ter agora, no dia 9 de agosto, né, um ato em Brasília, está sendo convocado pela CNTE, então é importante a gente construir a mobilização, né? A POS está com inscrições abertas aí nas subsedes para essa atividade. A CNTE apontou para o dia 5 de outubro também um ato nacional, uma marcha em Brasília contra esse ensino médio, e é parte, sem dúvida alguma, das nossas pautas, né? Acho que a gente tem que seguir avançando. Já teve mobilização dos estudantes no início do ano, agora vai no 11 de agosto, com certeza vai ser uma das pautas. Teve uma greve nacional chamada no dia 26 de abril, né, que a gente teve um ato importante aqui em São Paulo, e acho que é dar seguimento a essa luta, né, e exigir do MEC, do Lula, que revogue, que é um ensino médio que não atende em nada os interesses da juventude trabalhadora, né, muito pelo contrário, está aprofundando o apartheid educacional que historicamente existiu no país, mas que se agravou sobremaneira com essa proposta. Maravilha, Richard. Então vamos aí para a última pergunta, né? O bate-papo aqui tá bom, né? Mas já tá chegando aí no horário aí para acabar. Sobre em relação ao congresso da POSP, qual é a expectativa aí, né, do congresso? Bom, Guilherme, eu acho que essa situação toda que a gente tem enfrentado em São Paulo, né, com um governo de extrema direita, esses ataques todos contra a educação que a gente está observando no segundo semestre, sem dúvida alguma, a tarefa primordial do Congresso é aprovar um plano de luta, um plano de mobilização que coloque a categoria em movimento, né, para fazer uma luta frontal contra esses ataques todos. E, obviamente, né, como a gente enxerga que o enfrentamento contra a extrema-direita também tem repercussão nacional, desculpa, para além da luta contra o Tarcísio, eu acho que a gente tem que construir também um calendário de um debate junto à CNTE sobre a necessidade da gente colocar a luta, né, em defesa da educação num patamar superior ao que tem acontecido até aqui, né? Isso passa por intensificar a luta pela revogação do novo ensino médio,
intensificar a mobilização para tirar do MEC os setores vinculados à Fundação Lehman, à Fundação Itaú Social, né, esses neoliberais todos que têm dado as cartas na educação no último período, e, obviamente, né, garantir que o governo federal invista mais em educação para a gente resolver esse gargalo histórico aí do investimento muito aquém das necessidades. Então, acho que esse tem que ser o centro do Congresso da POSP, né? Ser um espaço para a organização da luta, da mobilização, porque é o único caminho que a gente tem para conseguir reverter esse ciclo de derrotas que tem marcado a nossa realidade no último período, né? Então, nesse sentido, a gente está bastante otimista, né, de que acho que a gente tem capacidade de conseguir avançar nesse sentido. Então é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui, antes da gente acabar, fazer uma pequena homenagem aqui, mais uma, né, ao companheiro Joaquim Aristeu, o Boca, né, de Jacareí. Se não tivesse essa live aqui hoje, certamente estaria aí na homenagem que iriam, né, que estão fazendo aí para ele, né? Então deixa aqui, né, nossa pequena homenagem ao Joaquim, né, que contribuiu nas lutas do Vale do Paraíba, né, região onde que eu resido atualmente, né? Fica aqui a nossa homenagem. E quero aqui agradecer ao Richard pelo bate-papo. Acho que foi uma conversa boa, uma conversa bacana. Foi um bate-papo, né, importante, né? Dizer que no dia 16/8 o time dele vai perder do meu de 3-0, dois gols do Rames Rodrigues e um do Lucas, né? E enfim, então eu passo a bola aí pro Richard fazer as suas considerações finais. Bom, Guilherme, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, né, para esse bate-papo, foi muito agradável. Já me coloco à disposição aí para outros bate-papos. Agradecer, né, a quem acompanhou aí nossa conversa, desejar uma boa noite de sexta-feira. Ainda dá tempo para a galera sair, tomar uma cerveja, curtir um rock and roll, um samba e se divertir. E agradecer muito, Guilherme, por essa homenagem ao Joaquim. Foi uma perda não só para a resistência, né, porque ele, como militante nosso, sem dúvida alguma, era um dos imprescindíveis, mas uma perda gigante para a classe trabalhadora, para a esquerda, né, porque ele sempre foi um camarada muito comprometido com a organização da luta. Para mim foi um orgulho militar ao lado do Joaquim nesses últimos anos, né, porque ele a resistência é o produto de fusão de várias organizações, então eu não conheci o Joaquim no período anterior, quando ele foi do PSTU, foi da CS, da Convergência Socialista, né, mas tive o prazer imenso de serrar fileiras e compartilhar a trincheira da luta de classe com ele nesses últimos 7 anos, aí 6 anos da resistência, e agradeço sua generosidade de encerrar o programa fazendo uma homenagem a ele. Com certeza merece todas as homenagens possíveis por tudo que ele contribuiu com a luta da nossa classe. E é isso, gente. Vamos seguir conversando. Eu acho que a esquerda revolucionária, a esquerda socialista tem que ter essa maturidade, né? Primeiro, de enxergar que nós temos diferenças e isso não é problema algum, né? Mas que as diferenças não podem ser nos levar a uma autodigladiação, relações desrespeitosas, porque a gente tem muito mais acordos do que diferenças, quando for ver as coisas de forma mais profunda. E tamo junto, Guilherme. Obrigado aí mesmo pelo convite e peço desculpas aí pela dificuldade de a gente construir uma agenda, mas é que tá puxado as coisas, que é muita coisa acontecendo e conciliar às vezes é difícil, mas estamos aí.
Valeu. Uma pequena provocação, você vê quando o cidadão não confia no time, quando ele nem tá o palpite aí pro jogo do dia 16. Oh, desculpa, é que eu deixei essa de lado. Vai ser 2-1 pro Corinthians, tá? Mais 2 gols do Renato Augusto, Guilherme. É isso aí, então, estamos encerrando aqui mais uma entrevista, agradecendo novamente ao Richard, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente este e outros vídeos. Também segue a gente no Facebook, TikTok, Instagram. E quem puder, né, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e também no nosso Padrim www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação de hoje se encerra por aqui. Forte abraço e fui!